Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e hoje nós estamos aqui no quarto da Melissa, uma menina, uma recém-nascida, para poder mostrar então para vocês algumas dicas e alguns detalhes que são cruciais para que você traga para o quarto do seu filho ou filha, para que você tenha praticidade e conforto durante o uso desse mesmo espaço. Então aqui vão algumas dicas. Primeira dica então para iniciar, nós temos aqui uma cama num estilo montessoriano com algumas adaptações. Primeira então delas é com respeito ao gradil, a essa grade ao redor. Quando você tem uma criança muito pequena, um recém-nascido, e ela está aprendendo a dormir na cama, ela vai se mexer, ela vai ficar então se movimentando e esse gradil evita que a criança caia do colchão e não só isso, depois que ela pega no sono, ela continua se movimentando. E aí se ela cai aqui do colchão, ela acaba acordando, aí você tem que voltar aqui e colocar de novo a criança para dormir. E claro, à medida que ela vai evoluindo, vai aprendendo a pegar no sono, a enfim usar aqui o espaço do colchão, aí sim você pode liberar o acesso para que ela consiga entrar e sair aqui da cama dela, e aí você tem esse gradil aqui que é móvel, que ele pode ser removido, e aí a criança consegue tranquilamente entrar e sair da cama dela. Vale também considerar o espaço. Quando você está colocando a criança para dormir, quando ela está aprendendo a dormir, ela precisa do teu toque, precisa que você fique com ela por 30, 40, 50 minutos, talvez um pouquinho mais, depende muito da criança. E aí é legal você ter um espaço para poder ficar com a criança aqui dentro. Depois que ela pegou no sono, aí você consegue ter esse espaço para poder sair. E num berço muito pequeno isso não é possível. Até é possível, mas talvez a criança vai dormir em cima de você e quando você quiser sair, se movimentar, ela vai perceber esse movimento e vai acabar acordando. Então considere essa dica aí para que você tenha uma experiência melhor com o quarto, com a cama. A segunda dica é com respeito à poltrona de amamentação ou poltrona de descanso. Quando os pais de primeira viagem, enfim, os pais eles querem montar o quarto da criança, eles cuidam muito da estética e às vezes deixam de lado um pouquinho a praticidade e o conforto. Então aqui para essa mobília, para esse item, é legal você verificar o conforto, porque você vai passar aqui pelo menos de 30 minutos, 1 hora, às vezes 2, 3 horas, então tem que ser um espaço confortável. E aí, acho interessante você prever aqui uma poltrona que tenha essa mobilidade, que você consiga balançar a criança, porque isso vai acalmar quando ela estiver doente, com dor de barriga, quando ela estiver, enfim, irritada. Esse movimento aqui ajuda muito. E aí aqui também é legal você prever um espaço para colocar os pés para descansar. Aqui até não tem, nós não colocamos nesse momento, mas é legal você poder deitar com a criança, sentar com a criança aqui, com ela no colo, e aí colocar os pés apoiados em cima desse móvel. E aí uma outra coisa também importante, e aí isso vai casar com a terceira dica, é um espaço para conectividade. Quando você tem um bebezinho na casa, é comum você passar na poltrona pelo menos 1, 2, às vezes 3 horas quando a criança está com cólica e precisa ser acalmada. E aí é legal você ter pontos de tomada para poder alimentar a babá eletrônica. Daqui a pouco um Google Home que vai trazer aquela música ambiente, aquele som ambiente para poder acalmar a criança, ou aquele ruído branco que é muito comum para recém-nascidos, ou para poder ligar então uma câmera que vai ajudar a fazer o monitoramento do quarto. Mas tem uma dica que eu acho crucial, porque quando você passa aqui tempo na poltrona, 1, 2 horas, você vai querer assistir algum vídeo no YouTube para poder justamente passar o tempo ou assistir uma série no Netflix. E aí é legal você ter um pontinho de USB, um ponto de tomada para poder alimentar o teu tablet ou iPad. E aí você utiliza fones de ouvido sem fio para poder então colocar aqui nos ouvidos enquanto você está com a criança ali, enquanto ela está com o teu toque ali se acalmando ou daqui a pouco pegando no sono, você consegue passar o tempo para não ficar muito tedioso assistindo, enfim, algum material de entretenimento ou algo semelhante. É legal considerar isso porque daqui a pouco você vai passar tempo aqui nesse quarto e vai ter momentos que você vai estar entediado e isso vai ajudar bastante, vai te trazer esse conforto, essa praticidade. Ainda falando de conectividade, num quarto é muito comum você ter tomadas na parede, especialmente na parte mais de baixo, próximo do piso. Aqui nós temos então 2 tomadas e foi previsto para essas 2 tomadinhas um modelo onde tem tampas e a criança ela não consegue facilmente abrir, a não ser que venha um adulto, faça mais força e automaticamente puxa aqui essas tampas. Porque querendo ou não, as tomadinhas elas precisam ter acesso aqui na parte da parede para que você consiga passar o aspirador, consiga ligar algum outro tipo de elétrico para limpeza aqui do quarto, e aí você não quer que a criança tenha acesso, então é legal prever então talvez uma tomadinha de parede com essas tampinhas que fazem então essa proteção.
Se você gostou das dicas, gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar, comentar e, claro, mais importante, se você ficou com dúvida com respeito aos pontos de tomada, as caixinhas de tomada, como é que é a instalação, enfim, quais são os modelos que você pode utilizar num quarto de uma criança ou recém-nascido, um bebê, você pode nos mandar um WhatsApp, você pode nos mandar e-mail ou até mesmo nos ligar.